Olá, estive aguardando sua visita. Para não perder nossos próximos encontros aqui na biblioteca, peço a gentileza de clicar no botão de inscrição. Sua companhia é muito valorizada. A igreja de São Pedro, aninhada nas encostas verdejantes e úmidas de Sintra, parecia mais uma prisão de pedra do que um local de celebração naquela manhã de novembro. O nevoeiro descia da serra, cobrindo tudo com um manto branco e opressivo, espelhando perfeitamente o estado de espírito de Mariana. Aos 26 anos, ela estava prestes a casar-se com Tiago, um empresário de sucesso que entrara na sua vida como um furacão apenas 8 meses antes. Para os convidados, era um conto de fadas. Para Mariana, era o culminar de meses de um cerco psicológico silencioso. Dona Inês, a mãe de Mariana, ajeitava o véu da filha na pequena sacristia, mas as suas mãos tremiam. Ela notara os sinais, o isolamento progressivo, o facto de Mariana ter deixado o emprego que adorava e a forma como Tiago respondia pelas duas em jantares de família. "Estás feliz, minha querida?" perguntou Inês num sussurro desesperado, esperando que a filha dissesse que não, que queria fugir. Mas Mariana apenas forçou um sorriso que não chegou aos olhos, apertando o buquê de rosas brancas com tanta força que os caules estalaram. "Estou nervosa, mãe, só isso." A cerimônia começou. Mariana caminhou até o altar como se marchasse para uma sentença. Tiago esperava-a lá, impecável num fato escuro de corte italiano, com aquele sorriso de proprietário que todos confundiam com amor. Quando ele lhe pegou na mão, o aperto foi demasiado firme, quase doloroso, um lembrete subtil de quem detinha o controlo. O padre começou a falar, mas as palavras soavam abafadas aos ouvidos de Mariana. O ar na igreja estava rarefeito. Ela sentia-se tonta, presa numa teia invisível, tecida com presentes caros e manipulação emocional. Foi então que o som rasgou a quietude da serra. Um rugido mecânico, grave e potente, aproximou-se da igreja, abafando o coro. Não era o som de um carro de convidados atrasados. Era o ronco inconfundível de uma mota de alta cilindrada. O som cessou abruptamente à porta da igreja. As pesadas portas de madeira, que tinham sido fechadas para a cerimônia, abriram-se com um estrondo. A luz cinzenta do exterior invadiu a nave, recortando a silhueta de um homem. Vestia cabedal, botas pesadas e segurava um capacete preto. Não parecia um convidado, parecia um presságio. O murmúrio percorreu os bancos da igreja como uma onda elétrica. Os convidados da alta sociedade de Lisboa torceram os pescoços, indignados com a interrupção. O homem Vasco caminhou pelo corredor central com passadas largas e pesadas. Tinha tatuagens visíveis no pescoço e uma barba por fazer que contrastava violentamente com a elegância do ambiente. Ele ignorou os olhares de reprovação, ignorou o padre que parara de falar e fixou os olhos apenas no altar. Dona Inês sentiu o coração falhar. Havia uma urgência nos movimentos daquele estranho que a assustava e, ao mesmo tempo, lhe dava uma estranha esperança. Tiago, no altar, perdeu o sorriso polido. A sua mandíbula contraiu-se. Ele largou a mão de Mariana e deu um passo em frente, assumindo uma postura de defesa territorial. "Quem é você?" sibilou Tiago, baixo o suficiente para que apenas os mais próximos ouvissem. "Sai já daqui, antes que eu chame a segurança." Vasco não respondeu. Contornou Tiago como se ele fosse um obstáculo irrelevante e parou ao lado de Mariana. A proximidade dele cheirava a chuva, gasolina e tabaco, um cheiro de realidade que cortou o perfume enjoativo das flores da igreja. Mariana estava paralisada, os olhos arregalados de terror e confusão. Vasco inclinou-se suavemente, invadindo o espaço pessoal da noiva, e sussurrou as palavras que mudariam tudo. "Escuta-me com atenção. Estás em perigo. Finge que sou o teu pai." Mariana piscou, sem processar a informação. O meu pai? O pai dela tinha morrido há 10 anos, mas a seriedade nos olhos escuros de Vasco era absoluta.
Antes que ela pudesse reagir, a porta lateral da igreja abriu-se com violência. 3 homens corpulentos, vestidos de preto, entraram. Não eram convidados. Eram os seguranças que Tiago contratara recentemente, homens que Mariana sempre achara excessivos. Ao vê-los, Tiago relaxou os ombros e um sorriso cruel voltou ao seu rosto. Senhores, disse Tiago em voz alta, recuperando o papel de noivo preocupado. Este homem está a perturbar a minha noiva. Tirem-no daqui e levem a Mariana para o carro. Ela está muito nervosa. A ordem de Tiago foi o catalisador. Os 3 homens avançaram pelo corredor lateral, em direção ao altar, com a intenção clara de agarrar Mariana, não de protegê-la. Vasco agiu rápido. Colocou-se fisicamente entre a noiva e os avanços, servindo de escudo humano. Ninguém toca nela! A voz de Vasco trovejou na igreja, ecoando nas abóbadas de pedra. Se tentarem levá-la à força, vão ter de passar por cima de mim. E garanto-vos que não vai ser bonito. Dona Inês levantou-se na primeira fila. O instinto materno gritou mais alto que o medo. Ela viu o olhar dos homens de preto, viu o sorriso frio de Tiago e percebeu a verdade horrível. Aquilo não era um casamento, era um rapto sancionado. "O que se passa aqui?" gritou Inês. "Tiago, por que é que eles estão a tentar levar a minha filha? A cerimônia ainda não acabou. É para a segurança dela, Inês." Mentiu Tiago, mas a sua voz falhou, traindo a sua fúria. "Este vagabundo é perigoso." Vasco aproveitou a hesitação geral. "A única pessoa perigosa aqui és tu, Tiago", disse o motociclista, virando-se para a congregação atônita. "Recebi uma denúncia anônima. Há um jato privado à espera no aeródromo de Tires. O plano não é a lua de mel em Paris. O plano é levá-la para um país sem tratado de extradição, onde ela ficaria sem passaporte e sem contato com a família." Mariana sentiu o sangue gelar. Lembrou-se de Tiago a pedir o passaporte dela há dias para tratar dos vistos. Lembrou-se de o ouvir ao telemóvel a falar sobre transferências de bens. "Mariana, vem comigo agora", ordenou Tiago, estendendo a mão. Mas agora a máscara tinha caído completamente. Não havia amor naquele gesto, apenas posse. Pela primeira vez em meses, Mariana olhou para Tiago e viu-o verdadeiramente. Viu o monstro por trás do fato caro. O medo transformou-se numa raiva fria e límpida. Ela olhou para Vasco, o estranho que arriscara tudo para invadir uma igreja, e depois para a sua mãe. "Não", disse Mariana. A palavra saiu baixa, mas firme. Tiago parou, chocado. "O quê?" "Eu disse não", gritou ela, a voz recuperada ecoando com força. "Eu não vou a lado nenhum contigo." O não de Mariana foi como um feitiço quebrado. Os convidados, percebendo finalmente a gravidade da situação, começaram a levantar-se, murmurando e bloqueando o caminho dos seguranças. Tiago olhou em volta, percebendo que perdera o controle da narrativa. O seu teatro perfeito desmoronara. Ao ouvir as sirenes da GNR a aproximarem-se, chamadas por Vasco antes de entrar, os 3 homens de preto trocaram olhares nervosos e recuaram, fugindo pela porta lateral. Tiago ficou sozinho no altar, isolado pela sua própria maldade. Ele olhou para Mariana com um misto de ódio e desprezo. "Vais arrepender-te disto, Mariana. Sem mim não és nada." "Sem ti sou livre", respondeu ela, atirando o bouquet aos pés dele. Tiago tentou avançar, mas Vasco deu um passo em frente, fechando os punhos. Humilhado e sem os seus capangas, o noivo perfeito praguejou. Virou costas e saiu apressado pela nave central, sob o silêncio julgador de toda a Sintra. Quando as portas se fecharam atrás dele, Mariana desabou nos braços da mãe. Choraram juntas, um choro de alívio e terror libertado. Vasco manteve-se a uma distância respeitosa, segurando o capacete. Quando Mariana se recompôs, limpou as lágrimas e aproximou-se dele. "Quem é você?" perguntou ela. "Por que fez isto?" Vasco encolheu os ombros, desconfortável com a gratidão. "Chamo-me Vasco. A minha irmã..."
Ela passou pelo mesmo, mas ninguém chegou a tempo para a avisar. Quando recebi a mensagem sobre o que ia acontecer aqui hoje, não consegui ficar parado. Você salvou a minha vida, disse Mariana segurando a mão calejada do motociclista. Você salvou-se a si mesma quando disse não, corrigiu ele com um sorriso breve e genuíno. Mariana saiu da igreja de braço dado com a mãe e com Vasco a caminhar ao lado delas. O nevoeiro de Sintra começava a levantar e uma chuva fina e limpa caía sobre a serra. Não houve festa, nem copo d'água, nem valsa. Mas enquanto descia a escadaria de pedra, respirando o ar frio e úmido da liberdade, Mariana sentiu que aquele era o dia mais feliz da sua vida. Não porque se tinha casado, mas porque tinha escapado de um destino que não escolhera. O pesadelo acabara, a sua vida pertencia-lhe novamente.